Olá, sejam bem-vindos à Oficina de Casa. Hoje eu estou aqui com o convidado, o Silvio. Ele participou junto com o Fernando do canal 123 Fernando, do nosso podcast. E nós prometemos apresentar 3 equipamentos no decorrer das semanas para vocês conhecerem, caso vocês não conheçam. Semana passada foi uma serra de... Qual foi mesmo? Fresadora de disco da Makita. Fresadora de disco da Makita, e hoje nós vamos mostrar em ação essa serra de corrente, uma serra da Makita para trabalhos mais pesados, para trabalhos de carpintaria, mas é uma serra assim excepcional para fazer encaixes, fazer cortes em madeiras robustas. Inclusive tenho aqui em cima da bancada um quadrado de 23, um pedaço, né, de coluna de IP de 23 por 23 centímetros de lado. É IP, então, só que abrir no formão vai dar bastante trabalho. E com essa máquina você vai ver que vai ser muito fácil. Vamos botar a mão na massa? Vamos sim. O Fernando, infelizmente, não pôde estar com a gente aqui hoje, mas vamos ver se no próximo teste, a terceira máquina, ele esteja com a gente. E lembrando que no próximo vídeo será a Festool, né? Exatamente. A tão esperada Festool. A tão esperada Festool, uma máquina uma marca que saiu do Brasil, não se encontra mais, né? E o Silvio teve a oportunidade de comprar essa máquina antes que terminasse os estoques, né? Exatamente. É uma fresadora tem comigo também. É uma fresadora Mas é aqueles encaixes de macho e fêmea, né? com alma de madeira, Alma né? de madeira, exatamente. Diferente da biscoiteira da Makita lá. É mais robusta. Ela é mais robusta. E com vários opcionais também de fazer os furos. É uma máquina... Bom, o pessoal que assistir vai entender. Se você gosta de marcenaria, já passeou por aí, você certamente conhece a marca Festool, uma marca excepcional. É desejo de todo marceneiro. Inclusive essa aí, né? Pode ser até um pouco assim, com viés mais de carpintaria. Essa daqui, talvez só carpintaria, agora a Festool não, é para marcenaria mesmo. Marcenaria mesmo. Marcenaria. Eu posicionei aqui a máquina na madeira em cima das marcações que eu fiz para encaixar desce toquinho aí. Uma madeira igual essa daqui. Então vão ser 3 peças dessa em pé, encaixadas no topo aqui dessa peça mais robusta. Então, para fazer o ajuste dessa máquina, posicioná-la, você tem que fazer as marcações de onde você quer o furo e olhar os alinhamentos da corrente onde ela vai entrar na madeira. A corrente ela tem uma ligeira oscilação, então eu deixo um pouquinho menos da linha que eu marquei, justamente para assim, não extrapolar o desenho, né, o buraco que está marcado, tanto nesse sentido como no outro sentido. E ela tem aqui uma manivela que justamente faz com que esse carrinho ele corra nesse sentido. Então, como eu tenho os 3 furos marcados, eu vou fazer o primeiro furo, ali o limite na frente e atrás, vou correr para o segundo furo e para o terceiro. E aí depois a gente posiciona ela na parte de baixo do furo, fazendo a mesma ação. Ou seja, ela vai correr nesse sentido. Como essa máquina é uma máquina de carpintaria, o posicionamento da peça que você vai fazer geralmente é mais baixo, porque são vigas grandes que você vai fazer, por exemplo, de um telhado. Então, prendi aqui a peça em cima da bancada e eu vou ter que subir aqui numa superfície, numa cadeira, justamente para poder alcançar aqui e fazer com conforto a incisão aqui, né, da corrente no buraco, tá certo? Essa máquina ela tem 2 alavancas, justamente para poder travar. Se você olhar, tem essa peça de alumínio aqui e a outra do outro lado. Isso é justamente o sanduíche que faz com que a máquina fique presa, fixada na madeira. Então, a gente posiciona aqui, eu vou até soltar para vocês verem. A máquina fica posicionada aqui ligeiramente solta e quando eu abaixo essa alavanca, ela tem uma mola bem forte aqui que trava o conjunto. Olha, agora não mexe mais. Tá bem travado. Então já está na posição para fazer o corte. A outra alavanca, ela é em relação ao cursor no outro sentido, justamente para também ser um movimento justo e permitir ela não se movimentar na hora que estiver fazendo o buraco. Como eu vou encaixar nessa madeira um pedaço de 9 centímetros,
Eu marquei aqui no limitador de profundidade essa medida, justamente para ela descer só o que eu preciso. Então a gente vai limpando o furo, né, para a gente encaixar esse caibro. São 3 peças encaixadas na vertical, na horizontal. O alinhamento dos dentes da corrente em relação à marcação que eu fiz. Então eu estou pondo ela um pouquinho para dentro. A hora que eu funcionar a máquina e começar a afundar a corrente, eu vou verificar se eu preciso fazer algum ajuste fino, porque essa não é uma máquina para fazer cortes extremamente precisos, justamente porque ela tem um certo jogo. Então essa fixação, essa fixação da máquina na madeira, ela é muito importante. Eu tenho esse alinhamento e eu tenho este alinhamento também, aqui. Então são os 2 alinhamentos da corrente entrando na marcação que eu fiz. Aqui dentro tem uma tampinha onde nós podemos fazer o esticamento da corrente, né? Aqui no caso ela está bem esticada. Então você faz aqui, tem um ajuste justamente para esticar a corrente. É uma trava que permite inclinar a serra. Só o que acontece, quando ela desce reta. Justamente, vou descer aqui para vocês verem. Por que não desce? Tem que tirar essa alavanca. Veja, ela desce inclinada, mas desce reto. Então, se você for inclinar a corrente, você precisa ter certeza do movimento que ela vai fazer. Ela trava em 3 posições, ou seja, na vertical, 90 graus, a primeira e a segunda. E aí você tem então um parafuso aqui, 2 parafusos para fazer o ajuste fino dessa angulação nessas outras 2 posições. Eu iniciei a furação e agora eu vou fazer um ajuste fino. Eu estou vendo que aqui ainda tem uma diferença, aqui na frente tem uma diferença para ela vir um pouco para frente e um pouco para o lado de cá, justamente para fazer aí o corte perfeito na marcação que eu fiz. Então eu vou fazer esse ajuste. Eu não sei se vocês repararam que tinha uma diferença, agora está alinhado com a marcação que eu fiz. Então agora eu vou afundar até o limite, depois eu vou deslocando para a parte de trás aqui. Tem aqui um pedacinho da madeira que eu vou encaixar justamente para ver se a largura ficou boa. E olha, ficou perfeito. Vai entrar aqui o espaço da cola.
agora eu tenho que fazer abrir o restante. Mas agora eu vou seguir abrindo os outros 2 furos. Complementando a explicação dessa inclinação da serra, da corrente, o que acontece? Tem que abrir um furo, onde eu tenho que comer uma parte do furo, depois mais um pouco. Então, você faz a corrente descer vertical, faz o primeiro furo. Depois você inclina até o limite da corrente alinhada com o outro lado do furo. E aí essa corrente ela desce inclinada, mas desce reto, ou seja, ela termina de usinar o buraco na marcação que você fez. Então a inclinação é justamente para você levar a corrente até onde você precisa para terminar de fazer o buraco do outro lado. E com isso você não precisa mudar de lugar o equipamento que está fixado na madeira. Agora, se o seu buraco é maior do que esse jogo da corrente, aí sim, você vai fazer até o limite máximo e aí sim você vai mudar a máquina de lugar e continuar fazendo a usinagem. Projeto finalizado. Nós iniciamos esse projeto ontem aqui com a presença do Silvio, o dono dessa máquina, essa serra de corrente, e foi muito fácil, muito tranquilo abrir o encaixe dessas peças nesses 2 blocos de IP. Se eu tivesse abrindo esses furos manualmente, usando furadeira, formão ou algum outro recurso, eu ainda estaria abrindo e dando acabamento nos furos. Então, realmente é uma máquina, eu diria, robusta, que agiliza muito o processo, agiliza muito o trabalho. É uma máquina, inclusive, voltada para carpintaria, justamente pelas suas possibilidades.
Então, essa era a segunda máquina prometida, onde a gente ia fazer então o teste dela e está aqui pronto, finalizado. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua relação com o universo do fazer, do faça você mesmo? Ou mesmo trabalhar com um material mais específico que é a madeira? Você já cortou madeira alguma vez na sua vida? Já usou uma furadeira? Você acredita que tem muita gente que nunca cortou uma madeira ou usou uma furadeira? Esse é o nosso Brasil. Oficina de Casa está no YouTube e nas outras redes há 13 anos, justamente ensinando as pessoas o universo do faça você mesmo. Como você trabalhar os materiais, como usar as ferramentas e principalmente como usar as técnicas específicas para você criar móveis, objetos decorativos, peças para você enfeitar, decorar sua casa e também, por que não, ganhar dinheiro com marcenaria. São 13 anos ensinando o nosso público ao faça você mesmo e a marcenaria. Se você se interessou, tem vontade de entrar nesse universo, eu te convido a conhecer os nossos cursos. É só você entrar no nosso site, oficinadecasa.com.br, para você conhecer. Se você tiver alguma dúvida, tem o WhatsApp ali na página principal, você vai falar com o Ney. Aí você conversa com ele, se tiver alguma dúvida, você já tira. E aí, a gente está te esperando para fazer parte do nosso manancial de alunos. São mais de 9.000 alunos na Oficina de Casa, aprendendo, se descobrindo e principalmente usando a criatividade. Então fica aí o convite para você. A terceira máquina que foi prometida para nós fazermos o teste é essa belezinha aqui, uma fresadora de junção. Então na semana que vem você vai acompanhar essa máquina que é da Festool, que é, eu diria, a marca que é o desejo de 10 entre 10 marceneiros. Então nós nos vemos lá. Um grande abraço!